O dicionário dos brasileiros ganhou novos termos nos últimos 7 anos e o combate à corrupção nunca esteve tão presente na vida das pessoas. Delação premiada, condução coercitiva, força-tarefa, mandados de busca, offshores, são palavras hoje conhecidas. O que se buscava era justamente inflar os preços para que pudesse, daí a partir de um grande contrato, de um grande valor, extrair essas propinas para o pagamento dos agentes públicos e políticos corrompidos. Contas do exterior que foram utilizadas para pagamentos de diretores e gerentes da Petrobras. O dia 17 de março de 2014 foi marcado pela primeira de 80 fases da operação e, entre os detidos, o doleiro Alberto Youssef. A Polícia Federal deu o nome de Lava Jato por causa de um posto de combustíveis de Brasília. O estabelecimento era usado como fachada para movimentar valores de origem ilícita. Os depoimentos paravam o Brasil. Desde o governo Sarney para cá, sempre foram com indicações políticas. Não se chegava à diretoria da Petrobras se não tivesse apoio político. Por meio de Alberto Youssef, os investigadores chegaram a Paulo Roberto Costa, levado à diretoria da Petrobras pelo deputado José Janene, morto em 2010. Na época, a estimativa era de que os esquemas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas movimentaram 10 bilhões de reais. Um castelo de cartas começou a desmoronar. As prisões foram se ampliando, como a de Nestor Cerveró. As delações premiadas eram devastadoras. A operação atingiu grandes empreiteiras brasileiras como a Odebrecht, Andrade Gutierrez e a OAS. Os presidentes das empresas foram presos, o que fez com que a percepção sobre a impunidade pudesse mudar no Brasil. A investigação que hoje é deflagrada é uma aula de lavagem de dinheiro para aqueles que querem entender as diversas formas que o crime organizado se utiliza para lavar o dinheiro, lavar os ativos, transformar recursos de origem ilícita em recursos com aparência lícita. Políticos como Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, José Dirceu, Delcídio do Amaral e Antônio Palocci eram arrastados pelo furacão. Era para ter sido feito um inquérito. Vice-governador e governador Luciano Pezão. Eu deixei o governo da presidente Dilma. Depois disso, não tive nenhuma atividade política. O petista André Vargas, então vice-presidente da Câmara, foi envolvido no esquema. Renunciou ao cargo de comando na casa e se desfiliou do partido. Conheço Alberto Youssef há 20 anos em Londrina. Ele é hoje proprietário do maior hotel da minha cidade. Conheço o processo pelo qual passou, em que se transformou em testemunha do Ministério Público Federal em processo de lavagem de dinheiro. Em 2014, depois da Copa do Mundo, a crise econômica se agravou no Brasil, mas mesmo assim Dilma Rousseff conseguiu a reeleição. A presidente da República não perdia a chance de atacar os métodos de investigação da Lava Jato. As denúncias feitas pelo senador Delcídio do Amaral, elas são absolutamente levianas e, sobretudo, mentirosas. Dilma Rousseff estava irritada com Delcídio do Amaral, que a acusava de interferir na Operação Lava Jato. Em 2016, o senador e ex-líder do governo teve o mandato cassado. Para o cientista político Rubens Figueiredo, a Lava Jato representou uma mudança de paradigma. Porque ela fez os brasileiros acreditarem que aqui não existia, pelo menos em termos ideais, não existia a impunidade. E escancarou, a Lava Jato escancarou para a sociedade um esquema de sistêmico de corrupção. A população brasileira começou a se familiarizar com os procuradores da 13ª Vara Federal de Curitiba. Chamado de coordenador da força-tarefa da Lava Jato na capital paranaense, Deltan Dallagnol bradava contra a corrupção. Ora, se a gente não atacar a raiz do problema, se a gente não tirar o parasita da corrupção que nos priva do nosso desenvolvimento, que é uma âncora do desenvolvimento econômico e social do país,
nós nunca vamos avançar com o país. As operações e as prisões eram autorizadas por aquele que passou a ser considerado um paladino da moralidade, Sérgio Fernando Moro. Foi um claro precedente no sentido de que aquela tradição de impunidade para esses crimes de corrupção talvez estivesse chegando ao seu final. O juiz de Curitiba era um estudioso da Operação Mãos Limpas da Itália, que nos anos 90 também desbaratou a corrupção no país. Mas era uma organização criminosa extremamente poderosa, não só dedicada aí a atividades criminais tipicamente mafiosas como a extorsão de comerciantes, mas também dedicada a tráfico de drogas e também infiltrada cada vez mais progressivamente na máquina estatal, especialmente na obtenção de contratos públicos junto aos poderes públicos. Mas combater os poderosos não era tarefa fácil e a Operação Mãos Limpas trouxe avanços, mas acabou fracassando. E qual seria o futuro da Lava Jato?